papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Oxe Moleque. Oxe Moleque. Bom dia, sou Nádia Medeiros e na companhia da Paula Almeida e Solange Lima, trazemos hoje na programação do Oxe Mulher, aqui na Rádio Calheta 98,5, a nutricionista, aquela das melhores, viu? Laura Siqueira, dando aquela dica especial para você. Por favor, participe através da nossa live aí, ao vivo pelo Facebook Oxe Mulher, tá bom? Faça esse trabalho aqui, ser agradecido e participe. Bom dia, meninas. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, Solange Lima. Bom dia para nossa convidada de hoje, doutora Laura. Bom dia para os nossos ouvintes no Facebook, nas ondas do rádio da Calheta FM. E também quem vai participar, bom dia. Bom dia a todos que estão entrando agora no Oxe Mulher, né? Estão ligadinhos na Rádio Calheta FM. A gente vai começar o dia dizendo que você pode ligar e eu tô ouvindo já. Tem ouvido. Meu ouvido biônico já começou, viu? Daqui a pouquinho a gente abre aí para os nossos ouvintes, lembrando que os telefones é 3521-3006 ou 3521-3002. E hoje a gente vai falar de um assunto, né? Comida! Principalmente em tempo de pandemia, essa questão da alimentação, né? O que influenciou na família, essa questão da comida, da ansiedade, enfim. Então a gente vai tratar desse tema, né? Então, por favor. Bom dia aí, a doutora Laura, bem-vinda. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês no programa Oxe Mulher. Né? É até gostoso de falar esse nome, né? Oxe Mulher. Então, assim, eu convido todos a vocês a ficarem bem atentos sobre o que a gente vai falar hoje, que é de grande importância, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Exatamente. A gente já tem ouvintes, não, Solange? Um momento só. Bom dia, com quem a gente fala? Valmiro Bonfim. Bom dia, seu Valmiro. Bom dia. Essa é Oi, é a Paulinha? a Paula Almeida. Isso! Bom dia, Como vai, seu Valmiro. Valmiro? Eu estou bem melhor agora falando com vocês três. Que maravilha! Que maravilha. Já tomou café? Vocês todos aí é de 1 a 1000. Eita! Coisa boa. Ô, Valmiro, você já tomou café, meu amigo? Já. Eita, o que teve no café da manhã, homem? Vou falar aquele pãozinho com queijo. É nada. Opa, queijinho coalho assado. Hã? Queijo coalho assado foi. Teve. Oh, Que rapaz. Mas que delícia, hein, Valmiro? É. E a nutricionista tá aqui pra falar dos benefícios da comida na pandemia, viu, meu Então, amigo? liga logo. Pronto, fique ligadinho, não desligue não. Hã? Não, eu tô dentro de casa. Muito bem, um abraço pra você e pra Iraci, viu? Ah, ô mulher, Pois não. é pra ligar o telefone, né? Diga o que você quer, Valmiro, diga. Ah, sim. Eu quero parabenizar vocês três. Certo. Certo. E muito bonito vocês três aí. É joia, dia de sábado que não tem nada pra escutar, né? E isso aí é nota 1000 pra mim. Tá ótimo. Então bom, sempre Valmiro. fica antenadozinho com o Oxe Mulher, que tá Faz aqui 4 meses que inovando. sai de casa. Sempre Eita, trazendo. Dá pra Lagoa, voltei logo, no mesmo dia. Ótimo, tá Uma joia. fugidinha, né? É, Valmiro, aproveitando já que você tá aí na linha para desejar a você, que é pai, que é avô, um feliz Dia dos Pais, viu, meu amigo? obrigado pra Solange e também pra... Eu não sei se as duas já é casada, não sei. Não. Tô solteirinha, né? Isso, Foi o meu encontro. É da minha igreja, né? isso, Uma Nádia é uma é assim. da minha igreja? Isso, A a Nádia. Nádia, né? Isso. Pastor Ivaldo, né? Isso, exatamente. Ela me conhece? Eu acredito que sim. Tem duas braços, ela não sabe quem é. É fácil de identificar, né? Ô, Valmiro, um abraço pra você, meu amigo. Também passou o esposo. Ah, obrigada, Valmiro. E feliz dos pais, né? Seu Isso, esposo. Bruno já é solteiro, né?
Pronto. Pois é. O seu pai também é pai também? O seu pai e sua esposa, né? Tá certo, meu Prazer, amigo. fica na paz. Um abraço. Bom fim de semana, seu Valmiro. Valeu. Então, aproveitando a deixa aí de seu Valmiro, né? Falando do nosso pão com queijo de cada dia. O pão com queijo, pão com ovo. A gente tem uma culinária, na verdade, aqui no Nordeste, bem farta, né, doutora Laura? E baseado nessa culinária, a gente já começa aí o tema com a senhora do que é importante a gente pensar em alimentação agora em tempos de Covid, né? Que a gente precisa estar aí realmente bem alimentado, com a imunidade reforçada, né? Sem comer tanta besteira, tentar diminuir. Vamos falar um pouquinho disso, doutora? Isso. Então, gente, é importante que a gente entenda que tudo na nossa vida a gente preza pelo equilíbrio. E na alimentação, nada é tão diferente assim. Então, se a gente gosta, por exemplo, de consumir o velho pãozinho com queijo, com ovo, é interessante que a gente adicione sempre uma quantidade de açúcar, que é o famoso carboidrato. Então pode ser através das frutas, de um suco pela manhã, aquele velho suquinho de laranja, né? Ou até mesmo do pão. Só que de preferência a gente pode dar a esse pão algo mais integral, um pão integral, né? Que a gente pode consumir. Além disso, a gente pode adicionar proteína, que aí seria um ovo, um queijo, pode ser aquele velho franguinho, aquela carninha com o velho inhame, a velha raiz. Gostoso, né? E você falou assim de raiz, né? Porque nós nordestinos, né, da Gema, um café da manhã tem que ter aquele cuscuzinho, aquele ovo, aquele inhame, macaxeira, enfim, nessa fartura, esses alimentos compreendem que, porque às vezes a gente repete, né, um inhame e um cuscuz, porque eu faço isso. Meninas, antes dela responder, a gente tá com o ouvinte na linha. Opa, quem tá com a gente? Alô, bom dia. Bom dia. Oxe, mulher, tu é? Mas sou eu mesmo, sou Angelina. Hoje com olhar. Eita, bom dia pra você, de Janete, que tá na torrinha, né? Pra você também um bom dia, pra todos os amigos um bom dia, pra doutora no centro também um bom dia. Bom dia. Ela tem um feliz final de semana com vocês aí. Tá bom, Solange Lima? Valeu, meu amor, um cheiro pra você, viu? Tá, ô Solange. Obrigada pela participação. Tá bom. Sim, voltando ao questionamento, né? Essa questão da alimentação, principalmente em tempo de pandemia, né? Onde a gente ficou confinado aí, então essa ideia da ansiedade, aí mistura todo o alimento, né? Na hora do almoço, feijão, arroz e macarrão. Não tem essa cultura de comer feijão, arroz e macarrão. Ainda bota batata E frita. ainda bota uma batata frita. Eu ainda acrescento, viu, exageradamente um ovo frito, que eu gosto de E ainda ovo tem a frito. farinha. Não, E a ainda tem a farinha... banana de sobremesa. Aí, a farinha é indispensável e a banana faz presente sempre. Até o pessoal do trabalho comenta. Eu nunca vi comer isso. Fruta com comida, isso não combina. Eu disse, não, mas meu estômago gosta. É uma combinação perfeita, né? Feijão, farinha e banana. Ai, que delícia. Exato. E aí, doutora, como é essa questão, né? Como a gente vem falando da pandemia, né? Como é que a gente deveria se comportar ou não, né? Porque muitas vezes como é que eu posso dizer? Involuntário, né? Esse pensamento de comer. Então, Nádia, é super interessante essa pergunta, tendo em vista que o que a gente observa nesse momento é que as pessoas aumentaram o consumo de calorias provenientes das refeições, principalmente daquelas principais, café da manhã, almoço e jantar. E aí elas colocam tudo isso também, toda essa ansiedade, essa compulsão, essa vontade de comer nos lanches. Né? E aí geralmente o lanche não é uma saladinha, né? Não é aquele iogurte mais natural com uma fruta. Não, geralmente é um hambúrguer, um chocolate com mais gordura, né? Aquele famoso ao leite, coxinha, e aí vai, né? Geralmente alimentos fritos. Um bolinho de bacia. Isso, um bolinho de bacia. Então, pensando nisso, a ideia é que como a gente reduzir o nosso gasto energético em relação ao exercício, vocês puderam perceber que hoje, na pandemia, a gente está fazendo mais trabalhos, geralmente quem conseguiu ficar em home office, ou até mesmo aquelas pessoas que tiveram que sair para trabalhar, elas reduziram esse gasto no exercício. Então é interessante que a gente possa considerar que esses alimentos, que essas refeições tenham valores menores de calorias. Porque se o gasto está mais baixo, a gente precisa sustentar
esse gasto de forma equivalente, senão a gente vai comer mais e gastar menos. Então, consequentemente, a gente pode levar ao aparecimento de doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade, alteração nas frações lipídicas, né, o famoso colesterol, hipertensão, entre outros, que pode estar associado, né, a ser fatores de risco para a Covid-19. Isso, e esse tema a gente trouxe justamente por isso, né? Porque esse momento pra gente foi inusitado, a gente não sabe como lidar com isso. E o confinamento fez com que a gente tivesse essa compulsividade por comida, né? Porque ou era um filmezinho acrescentando de uma pipoca, ou era batata frita, então essas coisas. E até pelo receio que estava sendo propagado no supermercado, de você ir comprar tudo, aquela coisa assim que muita gente passou a comprar pela internet, né? E também no supermercado a gente vai comprar o quê? Então vai faltar na despensa de casa, então vou comprar o quê? Então comprava-se tudo porque não se sabia exatamente qual possibilidade de retorno ao mercado, que fizeram muito estardalhaço nessa questão do fechamento do mercado, né? Então ficou nessa compulsividade de comida, né? E quais alimentos nesse sentido? Os alimentos in natura, né, que chama de grãos. A senhora que é especialista aí em nutrição esportiva, principalmente, a senhora poderia definir o que seriam esses alimentos, né? O que compõe esses alimentos in natura? Porque muita gente fala, alimentos in natura, eu tive que pesquisar, porque eu não sabia não, gente. Então, gente, o que são alimentos in natura? São nada mais aqueles alimentos da terra que a gente consegue colher lá na nossa horta, ou então que a gente consegue ir desde aquela planta que a gente consegue tirar aquele famoso alimento, aquela frutinha, né, a velha acerola, pitanga, ou seja, é um alimento natural, sem aditivos, sem conservantes, sem todos os antes da vida, né, sem os corantes, por exemplo. Então é interessante que a gente dê preferência a esses alimentos in natura, esses alimentos naturais, para que a gente consiga ter mais nutrientes, como vitaminas e minerais. Então, por exemplo, Laura, na minha casa tem um pé lá de acerola, ou então na frente da minha casa tem uma vendinha que vende acerola. Então a gente sabe que é rica em vitamina C e aí consequentemente vai fortalecer melhor o nosso sistema imunológico. Então que a gente possa dar preferências a esses alimentos e diminuir ou até evitar os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que vêm no pacote. Conservantes. Sim. Isso. Aí tem aquele que é cheio de aditivos, conservantes, corantes. É tanto que às vezes a gente pega, por exemplo, a gente vê muito crianças, né, com aqueles picolés e a gente vê a cor do picolé. Sim. É tudo vermelhinha. Eu tenho uma pirraia que fica vermelha no picolé de morango. Isso mesmo. Então seria o lema descascar mais, desembrulhar menos. Exatamente. Isso mesmo. Ela estava falando aí sobre a internet, que a gente está pedindo muito, né? Inclusive ontem lá em casa, para não ir à padaria, eu pensava que meu filho ia à padaria, né? Não, eu pedi o pão pela internet, né? Pelo aplicativo. O cara vai trazer pão pelo aplicativo, entendeu? Aí é essa comodidade que vai deixando a gente cada vez mais lentos, né? Isso, e parados. Exato, aí você falou, né, de pedir o alimento, né, nessa comodidade. Nesse período fez muita. Foi útil, na verdade, né? Foi até pelas pessoas mais críticas que estavam realmente fazendo parte do grupo de risco. A ida ao supermercado realmente foi inviabilizada. Não é para ir, né? Até hoje ainda não é para ir. As pessoas de risco continuam em casa. E aí a onda de pedidos delivery nos supermercados, nas vendinhas, nas quitandas, agora na padaria. Sim. Né? E na pizzaria, viu, gente? O problema é que o delivery funciona muito nesses alimentos que são inadequados, né? Por exemplo, a gente fala muito, como a senhora é especialista aí essa questão da nutrição, principalmente. Por exemplo, o açaí. É natural e tal. Mas como é ser natural? Porque, particularmente, eu tô sempre dando meu exemplo, viu, gente? Pega o açaí, aí coloca granola, leite condensado, banana, kiwi. Leite em pó. Ou seja, o que era supostamente natural, eu acho que aí já excedeu a sua naturalidade. Virou uma bomba calórica. Uma bomba calórica, né? Principalmente nesse período de pandemia, é uma das coisas que eu via muito, que saída, né? Aumentou muito o consumo de açaí. Muita entrega de açaí.
E é interessante vocês comentarem, porque essa questão dos aplicativos, embora nos ajudou, tendo em vista que a gente precisou realmente curtir esse isolamento, né? Que não foi muito uma curtição para todos, mas essa ideia foi o que eu acabei de mencionar anteriormente, acabou reduzindo esse gasto que a gente tinha de se deslocar, de ir ao trabalho, de ir ao próprio supermercado, que muitas vezes é próximo à nossa casa, né? Então já era um gasto de uma atividade física. E aí, consequentemente, muitas vezes com essa questão da vontade de comer, da ansiedade, etc., aumentou muito mais a nossa vontade de comer. E aí a gente acaba aumentando nas calorias em relação aos alimentos. Então, esses aplicativos, eles geralmente contêm muitos dos alimentos que são mais ricos em açúcares, gorduras. Então, é interessante que, se você tem uma dificuldade, por exemplo, em relação a ter sempre vontade de comer esses tipos de alimentos, é interessante para que você tire aquele aplicativo, né? E dê preferência a quê? Olha, Laura, realmente, o supermercado, a gente sabe da recomendação que a gente precisa ter bastante cuidado, principalmente na higienização, né, e na utilização de equipamentos de proteção individual. Mas uma sugestão que eu dou, Nádia, é que a gente possa ir para feiras livres, feiras abertas, né? Que a gente consegue manter pelo menos uma questão de uma distância mais segura e, consequentemente, estar mais ao ar livre. Então, assim, é uma sugestão para a gente ter mais alimentos naturais, né, e comprar, né, para nossa casa. A questão do açaí, ela foi extremamente impactante, né, na questão da pandemia, porque se a gente for pensar no açaí, a gente verifica que é um alimento natural, que é um alimento importante, cheio de antioxidantes, que a gente fala que são antioxidantes. São alimentos que vão nos ajudar a combater um estresse dentro do nosso organismo. Então, ele é ótimo, tem cheio de nutrientes. No entanto, o que é que a gente observa? Que esse alimento que é natural, muitas vezes deixou de ser natural, porque as pessoas estão colocando outras combinações. E as combinações vêm de leite integral, de granola, que é importante até, mas granola, castanha, leite, castanha, M&M, chocolate, leite condensado, então acaba gerando um teor maior de açúcares. A única coisa natural que tem no açaí só é a banana mesmo. As frutinhas que é crescida, né? Isso, então assim, de preferência. Inclusive, em muitos desses açaí, eu não sei se vocês sabem, tem xarope de glicose, que é xarope de açúcar. Então, quando ele é batido, a gente já tem essa ideia de que seria um açaí que já tem um conteúdo maior desse nutriente. Então é interessante a gente observar, por exemplo, dar preferência a um açaí mais natural. Eu posso comprar a polpa de açaí e bater com um açúcar mais que tenha mais nutrientes, como por exemplo o mascavo, como por exemplo o demerara. E aí fazer a nossa própria combinação. Colocar uma aveia, tem pessoas que fazem esportes, pode colocar um tipo de proteína que é chamada de whey. Além disso, a gente pode colocar uma fruta. E assim a gente vai adicionando fibras, a gente vai adicionando mais nutrientes para que aquela combinação ela fique mais saudável. Isso, aproveitando, né, o ensejo, na sua foto de propaganda, né, de anúncio aqui, tinha um aparelhozinho. E eu tava dizendo, eita, será que vai trazer o aparelho pra Lady? Quase que eu ia dizer, se a senhora vai trazer o aparelho. Eu nem vinha. Aquele aparelho, na verdade, doutora, ele serve pra fazer a medida de excesso de gordura, é isso? Isso. Eu acho que muita gente ficou curiosa com a foto, né? Aquele aparelho se chama compasso de dobras cutâneas. Meu Deus! E são essas nossas dobrinhas, principalmente aquelas que a gente não gosta, né? Tem lá na barriga, então que tem aqui do lado que se chama flanco, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar. E eu pensei que era colote. No nosso linguagem. Então, aquele aparelho a gente pode fazer uma estimativa de como está a distribuição de gordura no nosso corpo. E aí a gente acaba dando um diagnóstico, né? Para o paciente dizendo, olha, está em excesso. Tá diminuída, você pode aumentar mais a ingestão de calorias durante o dia para que a gente tenha uma distribuição mais saudável, e aí a gente vai tendo essa ideia
para que a gente possa otimizar a dieta e o desempenho no exercício, por exemplo, daquele paciente. O meu, com certeza, ia apitar aquilo, né? Eu elaborei uma perguntinha aqui para fazer. Uma má alimentação influencia nas complicações do coronavírus, né, e da hipertensão, diabetes e obesidade? Quais seriam os alimentos que reforçam isso, né? Porque a gente está vivendo uma situação bastante delicada. Muita gente já passou pelo contexto do coronavírus, a gente já perdeu muita gente por conta dele. Então, assim, esses que sobreviveram, o que é que pode estar fazendo para que não venha adquirir novamente, reforçar seu sistema imunológico aí com uma boa alimentação? Qual é a sua orientação nesse sentido? Inclusive, Nádia, também tem aqueles aplicativos do WhatsApp, né, que eles passam uma certa inverdade, né? São receitas que não existe na cura do Covid, tipo abacate com alguma coisa, uísque com mel, esse tipo de coisa. Lembrando que a Covid é uma doença que não tem cura. Não, né? O que a gente não. pode fazer no combate a ela é realmente os cuidados de prevenção com higiene, né? E aí os cuidados com a alimentação para a gente estar imunologicamente mais nutrido, Sim. né? Com o sistema da gente funcionando melhor. E aí, se caso adquirir, a gente não sofre tanto quanto uma pessoa que se alimenta muito mal, não é isso, doutora? Isso. Quando você me questiona sobre a má alimentação, é importante a gente identificar o que é essa má alimentação. Então, são alimentos que são ricos em gorduras, em açúcares, em detrimento de vitaminas, minerais, de fibras, né, para que auxiliem o nosso intestino, por exemplo. Então, é interessante que a gente observe que alimentos cada vez mais embalados, que estão em formato de pacote, a gente contém mais esses nutrientes. Então é importante, principalmente quando a gente olha, principalmente o sódio, né? Isso, vocês estavam falando de queijo, dele. e aí vocês podem observar que tem um queijo que é mais salgado, o mesmo queijo coalho mais salgado e outro menos salgado. Então, assim, geralmente são esses nutrientes que muitas vezes estão associados ao cometimento de doenças, como por exemplo a hipertensão, a diabetes, por causa desse excesso. Não é um alimento, é importante a gente enfatizar isso, que não é um alimento único, isolado, que vai causar uma determinada doença. Não é isso, mas é a combinação desses alimentos durante o dia. Então, o que é que a gente pode fazer, Nádia, para que a gente possa consumir, né, de forma mais saudável esses alimentos? A gente pode optar principalmente por alimentos que tenham mais vitaminas e minerais para fortalecer a nossa imunidade. Então, por exemplo, ricos em vitamina C, ricos em vitamina D, vitamina A. Então, a cenoura, que é fácil da gente conseguir encontrar, a abóbora nossa de cada dia, né? O girimum lá no feijão. A gente pode também trazer os ovos, principalmente os ovos, porque ele tem uma substância chamada de acetilcolina. Então, é importante, inclusive, para a gente estar com a nossa performance, né, cognitiva, performance de concentração, de foco e etc., mais ativa. Tem os alimentos ricos em ômega 3 e ômega 6. Então, por exemplo, a gente tem a linhaça, que a gente pode facilmente encontrar no supermercado. A gente tem os peixes, né? O arenque, o salmão, a sardinha. A sardinha, que é um peixe bem popular em Isso, é riquíssimo em ômega, né? E é muito gostoso. barato, né? Eu Já amo senti até sardinha. o cheiro. De preferência, gente, é importante que a gente, principalmente aqui no litoral, né, que a gente dê preferência àquela sardinha fresca, se a gente tiver oportunidade. Então, essa combinação de alimentos a gente pode fazer numa refeição. Então, a gente pode colocar a saladinha, né, que é rico em inúmeras vitaminas e minerais. A gente pode colocar a proteína, como por exemplo um tipo de peixe. A gente pode colocar a fibra, Laura, mas que fibra eu posso encontrar mais facilmente no mercado e que tenham boas substâncias? A própria aveia, certo? Muita gente opta por farinha de aveia ou farelo de aveia. Então, a gente pode também acrescentar essa fibra, bem como um carboidrato que seja mais rico em fibras. Então, a gente pode adicionar não só o carboidrato, né, aquele velho purê de batata doce, ou, por exemplo, um purê de batata,
ou de banana da terra. inglesa, né? É um purê de cenoura. Vocês já comeram, gente? É Uma delícia. Justamente, Na verdade, eu gostoso. fazia pra minha filha batata com cenoura. Eu ralava, É uma delícia. cozinhava a cenoura. Mas em rodelinhas mais finas, porque como ela é mais dura que a batata, demora mais a cozinhar, né? Eu partia em rodelinhas finas, cozinhava junto e aí fazia o purê delas duas misturadinhas. Ela comia bem. Perfeito. Ai, que delícia. Ô, meninas, já tem gente aqui na nossa live. Tem na Isso, live, tem um vou monte de mandar recado. oi. Veja aí o Pergunta, inclusive, recadinho. pra doutora. Quer ir lendo, Sol? Se não embaçar aqui, meu amigo Ivaldo Gomes está ouvindo a gente. Essas meninas são show. Obrigada, dia, Ivaldo. Ele é a voz da Seresta aqui no Cabo, viu, gente? Isso. A nossa amiga Penha Lima, que eu encontrei, ela já vindo da feira, viu? Ela que tem todo um cuidado de logo cedo. Estava devidamente de máscara, né? Muito bem, Estava dona com o Penha. seu carrinho. Ela tem que ter o seu pai já idoso, ela que cuida muito bem da alimentação. Ele que tem diabetes, pressão alta, essas coisas. E ela já vinha do Mercadão já com banana, tudo que a doutora estava falando aí, que se diz in natura, né? E então ela diz aqui, oxe, mulher, bom dia a todas, bom final de semana, obrigada, Penha. O Valdemar Oliveira, bom dia, programa... Top. Opa, Val. Edna Maria, né? Bom dia, meninas. Bom dia, Edna. O Valdemar também aqui. Eu coloco linhaça e chia no açaí. Pode? Perfeito, pode. Inclusive Olha é uma aí. fibra que ajuda na absorção da questão do açúcar. Então, por isso que é importante a gente colocar, por exemplo, quem gosta da velha farofinha, uma sugestão no feijão, né? Isso. Então, a gente adiciona o feijão e coloca, por exemplo, a aveia, para que a gente adicione mais fibras. Ou, por exemplo, a gente pode optar também Pela a farinha questão de linhaça. pela farinha de linhaça, de maracujá. Ou até mesmo, de preferência, a gente também pode acrescentar isso à nossa combinação, que é perfeita, né? Que é o arroz Sim. e o feijão. Sim, De preferência, aquele integral. A gente ainda tem aqui a Manina Guiar, viu? A Manina Guiar. Oxe, Manina, bom dia. Bom dia, Manina. Tem a Kátia Valéria, bom dia. Deixa eu ver aqui. Eu amo sardinha, ela tá dizendo. Olha aí. Perfeito. Falar em comida, todo mundo se manifesta, viu, gente? Diga que ela tá cheia de cálcio. É verdade. Além de tudo, uma sardinha na panela de pressão. Já vou logo pra receita, né? Vamos ver Seria- das outras perguntas. Manina tem uma perguntinha aí pra doutora. Segue nos comentários e a gente volta na pergunta de Manina. Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver, Manina, Kátia, esta é Solange Lima, ela tá... Não, Ela tá nos não. apresentando a Kátia. Exatamente. E Kátia tá dizendo que, meninas, vontade de comer o quê, meu Deus, Um caranguejo, caranguejo de Goiamundo. Olha pra ela. É a nossa Delícia. fartura aqui do Nordeste, né? Sim, sim, Isso, sim. e a Manina Guiar faz uma pergunta assim: qual é a diferença entre estética e saúde corporal, doutora? E o Ivaldo Gomes tá dizendo que gostou da maquininha que tira a medição da gordura. Foi. Era você trazido. Então vamos lá. A diferença entre estética e saúde corporal, né? É uma reflexão boa aqui pra gente trazer. Muita gente tem dúvida sobre isso. Então, quando a gente está pensando em saúde, a gente está pensando em otimizar as funções do nosso próprio organismo, para que ele funcione cada vez melhor. Então, a gente está preocupado, por exemplo, em fazer aqueles exames de sangue para verificar se tem alguma deficiência de nutrientes. A gente está preocupado em realizar um programa de atividades físicas, de controlar o estresse, de ter uma boa noite de sono. Então, a gente precisa entender que é importante a gente ter saúde, é importante a gente ter esse objetivo em mente, tendo em vista que vai ser importante para o desenvolvimento de diversas funções que nos ajudam no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nosso trabalho, o nosso lazer lá com os nossos filhos e assim sucessivamente. Já a estética, é importante a gente observar que geralmente tem um objetivo pré-determinado. Então, é algo que a gente precisa pensar se eu quero chegar numa determinada meta. Então, eu quero perder X quilos de gordura, de massa gorda. Ou, Laura, eu tô me sentindo um pouco flácida. Então, tem procedimentos específicos para que a gente possa lidar com esse objetivo. Geralmente, muitas vezes na estética, né? Quando a gente fala da estética, a gente tem dietas mais restritivas, que diminui o consumo de calorias e a gente tem essas dietas por um curto período de tempo. Então, nesse curto período de tempo, a gente visualiza até antes e depois, inúmeros antes e depois de procedimentos que realmente são muito rápidos, né? Então, a questão da rapidez é muito grande quando a gente está falando de estética. Então, a gente precisa ter em mente, eu quero ter o corpo, um padrão X de corpo,
ou eu quero ter saúde. Não que se eu quiser estética, não que se eu não quiser me sentir bem, eu não tenha saúde. Uma coisa, na Não é verdade, isso, não é em uma coisa detrimento não é da da outra, outra. né? Elas andam juntas. Isso. A gente se preocupa muito com essa questão, né? Você vinha falando de hábitos saudáveis, né? Nesse momento a gente precisa estabelecer um hábito saudável. E quais são os vilões desse mau hábito? Seria o sal e o açúcar, literalmente, como você falou, ou é um composto, né? Isso. Geralmente a gente observa mais esses alimentos que estão mais no nosso dia a dia, né? Então, o que é que a gente observa bastante no dia a dia do brasileiro? Aqueles sucos industrializados, artificiais, principalmente no consumo pelas crianças. A gente observa também muito consumo de bebidas alcoólicas, de bebidas também ricas em açúcares, como por exemplo os famosos refrigerantes. Também temos alguns mais ricos em gordura, como por exemplo aquela questão, Laura, pego lá a banha de porco, ou pego um empanado, aquele nuggets. Então, geralmente são preparações que, mesmo com as combinações, elas têm um teor de gordura, de açúcares mais elevados, e principalmente de sódio. Então, às vezes, a gente está pensando que a gente está comendo, por exemplo, aquele pãozinho, mas ele contém sódio. Principalmente pão doce, né? Ele tem mais sal do que açúcar, o pão doce. Então, assim, os biscoitos. É. Inclusive o pão francês, ele tem um Ele leva elevado teor. bastante sol. Inclusive, de o nome sódio. dele em alguns estados é pão de sal. Isso mesmo. Inclusive, por exemplo, quando a gente vem pro sódio, alimentos que contêm bastante sódio, muitas vezes as pessoas se utilizam em casa. Não é um pouco de ketchup, é todo ketchup. São vários sachês de ketchup, de maionese, a própria biscoito maisena. Então, são alimentos que são ricos nesses compostos que a gente deve Mas, estar doutora, atento. entre o biscoito maisena e o biscoito recheado, numa opção menos Menos pior. menos trágica. E assim, Fiquei traumatizada, porque eu adoro biscoito Maria. E assim, eu acredito, Solange, que é extremamente interessante a pergunta que você faz, porque eu acho que o indivíduo, ele precisa ter aquela comida. Ele geralmente, quer dizer, ele não nasceu nutricionista. É o prazer, na verdade, Ele não né? nasceu, isso, ele não nasceu assistente social, não nasceu advogado. Então, é importante a gente entender que tem toda uma relação com a nossa família, com os nossos Sim. hábitos. Então, Culturalmente, muitas né? vezes a gente nem entende o porquê a gente cresceu e gosta tanto de refrigerante. Então, muitas vezes é aquela associação que se tem de comer em família, das refeições grandes que se tinha, e o alimento se faz presente pelo prazer. Então, é interessante que a gente observe essas questões culturais e esse envolvimento nesse contexto familiar para que a gente possa ter essa associação. Então, eu Sim. acredito que as pessoas podem consumir o que elas gostam, mas de forma equilibrada. Então, quando você me pergunta biscoito maisena ou biscoito recheado, o menos pior realmente é o maisena. Mas não quer dizer que você não possa comer o biscoito recheado. Agora, quanto? Será que seria interessante um pacote inteiro naquela única refeição? Ou será que seria interessante a gente equilibrar, né? O biscoito recheado, enquanto eu como um pacote de biscoito recheado, eu como 2 frutas, pelo menos no dia, para que eu possa equilibrar em relação a nutrientes saudáveis também. É a mesma coisa que eu ia perguntar, né? Digamos que eu estou na rua e aí eu tenho uma coxinha e eu penso, eu como a coxinha ou eu fico com fome mais 4 horas? Nesse caso, qual é a orientação? É alguma restrição saudável, né? Porque quando a gente fala em coxinha, em razão do teor de massa, né? De gordura ali, aquela coisa toda. Mas também, a gente também Não dá tem pra que ter ficar uma 4 vida horas 4 sem horas com isso, fome, não é isso? Isso, eu acredito, Nádia, que se a gente estiver pensando que é naquele momento, porque eu estou numa situação X, ou até porque eu gosto, não tem problema. Eu acho que a gente precisa entender quais são esses momentos, porque o que acontece muitas vezes é que, além de eu gostar daquele alimento, ele acaba estando muito mais no meu dia a dia do que outros alimentos que seriam mais importantes. Então, as pessoas, por exemplo, comem a coxinha não só porque está com fome, é porque está numa situação. Às vezes se utiliza muito de uma justificativa Isso. em relação à fome, mas em relação a estou triste, estou mais ansiosa, estou mais estressada. Então, é importante que a gente identifique essas emoções para verificar se a gente não está comendo com as nossas emoções. Eu escuto muita gente, né, na maioria, assim, após o almoço, sempre dizer, não,
seria bom agora aquela sobremesa, né? Um almoço docinho. sem sobremesa, É. qual a graça? E muitos optam assim, né? Pelo chocolate. Uhum. O chocolate é o famosinho, né? Ah, não quero não, é só um chocolatezinho, mas vamos ver que isso está sendo todo dia. E aí, com certeza, isso aumenta em relação a calorias. Então, por exemplo, uma coisa eu consumi feijão, arroz e um salmão, por exemplo, dando um exemplo, tá? E aí, se eu adiciono um alimento todos os dias, esse alimento, se ele tiver um teor de gordura mais alto, ele vai contribuir também em calorias. Então, se eu consumia antes 500 calorias e agora eu consumo todos os dias o chocolate e aumentou para 560, no final de contas, no final de semana, vai estar muito mais aumentado. E muitas vezes é aquela sensação que as pessoas dizem assim, ah não, mas eu só comi uma cocada, eu só comi um chocolate, foi isso que fez a diferença, mas você consumiu quanto em relação à quantidade, Quantas vezes? como foi esse tipo de preparação da cocada e, consequentemente, quantas vezes, em que frequência. Então, por exemplo, eu acho interessante como opção de sobremesa um chocolate. Agora a gente vai dar preferência a um chocolate mais amargo, de 60% a 70%, que ele melhora inclusive o humor. Eu prefiro meio amargo mesmo. Isso, Não gosto tem daquele mais cacau. chocolate. Eu prefiro. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui Pois antes não. de seguir Solange, tem gente na linha não, né? Não, eu só Era ia justamente a complementar. live. Não, eu só ia complementar a respeito do biscoito maisena, que na minha época, quando criança, a gente só comia biscoito quando tava doente. Era maisena ou refrigerante. Refrigerante. É. Né? Aí foi quando foi me apresentado o refrigerante. Mas o biscoito maisena, ele faz parte da nossa família, né? Que tomar café com 4 biscoitinhos. O Biscoito lanche, maisena o ou lanchezinho, Maria. né? Era o lanche. Tinha O antigamente. MM. Isso, tinha caixa de biscoitos sortidos. Que Eu chamava lembro, minha sortido. avó tinha uma caixinha dessa, me Pronto, recordo. era A gente brigava disputado pelo champanhe. Era disputado o biscoito de champanhe que só vinha 2 dentro da Só tinha caixinha. 2 e aquele negócio cheio de açúcar maravilhoso. Pois é. Mas como ficava para os mais velhos, a gente disputava o Maria, o biscoito de chocolate, essas Isso. coisas. Mas isso só era dado a gente, pelo menos na minha casa, na hora do lanche, quando a gente brincava muito. Que já vinha zurido de fome, aí repartia-se o biscoito. E vale salientar, na verdade, doutora, que naquela época as crianças comiam biscoito, tomavam refrigerante de vez em quando. Muito de vez em quando. Mas o nível de atividade física na nossa geração era muito ativo. A Sim, gente brincava sim. de correr na rua, a gente andava de bicicleta, né? Isso. Subia em árvore. E hoje em dia, a geração das crianças de hoje, a gente tem aí uma elevação do consumo de comidas erradas e uma diminuição nessa atividade física, porque hoje em dia é celular e computador. E a gente lembrando que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Exatamente. E precisam se cuidar, né? Porque quando eu vou ao supermercado, na época de escola, né, final de semana, me entristece ver aquelas mães comprando aqueles monte de guaranazinho pequenininho, né? Aquele fardozinho e um monte de biscoito recheado. E um suquinho que eu abomino, um tal de capo. Isso, Assim, horrível. né? Não pela marca, mas pelos suco sucos industrializado, industrializados, né? Isso. Elas parecem que acham assim, que é status apresentar aquilo ali, né? Pra mim é terrível. E engraçado que é importante salientar é até que quando a gente vai no supermercado, esses alimentos, por exemplo, hoje não tem, eu lembro do biscoito sortido, mas hoje tem o biscoito sortido em outra embalagem. Inclusive, ontem eu estava no supermercado e as pessoas estavam literalmente correndo porque o biscoito sortido estava a R$1. Nossa, onde foi esse mercado? Eu vou lá. Então, assim, o que a gente observa é que muitos desses alimentos que são mais ricos em gorduras e açúcares, muitas vezes para uma pessoa que não tem uma renda, né, tão acessível, ela opta por comprar esse tipo de alimento porque vai dar aquela sensação de plenitude para a criança, aquela sensação de estar cheio, do que, por exemplo, um fardo de maçã. Um fardo é muito, né? Mas assim, uma dúzia de maçãs. Porque geralmente vai implicar também no poder de renda dela. Então, quando a gente exatamente. fala de uma família, muitas vezes a mãe, menino, para de chorar que eu vou te dar um pacote de biscoito treloso. E ele acaba sendo mais barato, muitas vezes, do que alimentos Sim. mais saudáveis. Sim, sim. Né? Quando a gente está falando a nível de contexto familiar. Isso. Exatamente. A gente tá com o ouvinte na linha, viu? Vamos falar com o Vitalinha e depois a gente segue mais lá. na Isso. live. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, oxe, mulher. Eu sou essa mulher que é Miss da 82. Bom dia, Bom dia, Denise. mãe. Sim.
Mas antigamente as crianças brincavam muito, aí dava fome, né? Mas hoje Exatamente. em dia as crianças, ninguém vê mais crianças brincando de bola, ninguém vê uma mocinha fazendo crochê, bordando, ninguém vê nada hoje em dia, só celular, né? Aí Exatamente. a mãe já tá no celular, as crianças, depois vai lá dar um biscoitinho com guaraná errado. Totalmente. Não é verdade? Isso, Nícia. Ah, foi tá certo. Mas e o programa hoje tá bom, viu? Obrigada, Nícia. Um abraço. Bom dia. Inclusive, é o que a gente mais observa, né? Hoje as crianças, elas diminuíram cada vez mais o seu gasto no exercício, em detrimento a atividades que a gente fala mais sedentárias, que são estar na frente do computador, na frente da televisão. E a gente sabe que esses meios, eles trazem uma influência muito grande da mídia. Então, muitas vezes a gente nem está com vontade de comer, por exemplo, um McDonald's, né? Mas imagina para a criança que sempre está identificando esse Vendo aquela oferta, né? Aí você não tá com vontade. Isso acontece com a gente, né? Mas aparece sim. algo tão gostoso, porque a gente tá cada vez mais exposto a esses meios. Isso, Sim, com a Às vezes nem é tão tecnologia, né? gostoso assim. Mas se torna gostoso de tanto que o povo fala, é gostoso, é gostoso, é gostoso. Tem alguém na live aí? Tem. Vários. Deixa eu aproveitar, dar um alô aí pra turma. Tem gente escutando a gente em São Paulo. A Manina Ah, é a Cátia Valéria. é de São Paulo. Olha, ela tá com vontade de comer pirão, ela tá com saudade de farinha. Ô, Kátia, venha passar um fim de semana pro lado de cá. Oxe, mulher, vem-te E embora. a Kátia mencionou aí na live que, como ela é de São Paulo, o difícil é encontrar uma macaxeira. Ela mora lá, mas ela é daqui. Então ela Isso. sabe o que é bom Sabe e lá o que é não bom. encontra. Não, Meninas, vamos fazer um negócio lá em São Paulo. Vamos embora. Botar uma quitanda lá. Isso, O mandar um problema é a alô também. exportação. A gente arruma. Vamos mandar um alô Inclusive, como também. diferente. Pode falar. Perdão, doutora. Lá em São Paulo, além da Kátia, tem a Cíntia também, que acompanha a gente sempre pela live. Sim. E a Karina, que mora junto com ela. E aí a gente tem realmente bastante gente acompanhando a gente fora, Isso. viu? Quem não consegue Temos em acompanhar Portugal, ao vivo, viu? Temos em Portugal Isso. também. Então, por favor, deixe seu like. E depois que não conseguir, né? Quem não assistiu aí nossa live, quem está em casa fazendo os trabalhos de casa, às vezes na feira, posteriormente, esse horário, né? pode ir no YouTube, Oxe Moleque, pode acompanhar na íntegra. E aproveita isso, peço, né, que se inscreva em nosso canal aí, participe integralmente, né, Deixa os das comentários atividades lá. da gente. E a gente já tá chegando no momento blá blá blá. Mas não saia daqui não, viu, A doutora doutora? continuou com a gente. Deixa eu continuar aqui. A Cátia disse pra gente que é uma dor de cabeça achar macaxeira papinha. Ah. No interior paulista. Um Até pra choque. gente é aqui. Tem também a presença da Zuleide Batista. Bom dia pra todas. Ótima temática. Sugiro como psicóloga que façam lives com a Nutri sobre alimentos que colaborem para diminuir quadros ansiosos e depressivos, que são o mal do século. E também, doutora, se a senhora teve um dia, né, uma oportunidade de falar sobre a alimentação para crianças autistas, se a alimentação influi, né, nas atividades delas, no dia a dia delas, no fica ser aí funcional. o segundo convite. É, já tô fazendo Fazer parte Fazer igual o nosso convidado anterior, né? A Isso. gente tá fazendo ao vivo, que é pra não correr o risco de assim, É, pra não dizer não. Inclusive, E assim, aí? Kátia é o nome dela? Kátia Valéria, isso. Então, Kátia, inclusive é muito engraçado, porque em São Paulo, a questão dos hábitos, né? Porque pelo que eu entendi, ela saiu daqui e foi para São Paulo. Exatamente. Então, o que a gente observa no padrão de refeição de lá, de moradores de lá, é que eles entendem que o jantar, por exemplo, não é com macaxeira, inhame, etc. com É o feijão, feijão e arroz. arroz. Isso. Eu estive lá e, olha, eu comia feijão na hora de... Só faltava comer feijão pela manhã. Eu já não aguentava mais feijão. Eu fui em Minas e eu senti falta desse hábito da comida da gente aqui no jantar, É realmente. como outra cultura. o Paulinho e você falou, né? A gente acaba a questão familiar e a gente leva pra onde vai. Se a gente vai pra Portugal, ai, eu queria tanto comer uma macaxeira com uma charque, aquele sal, né? Mas a gente, o E é- hábito E é alimentar. importante, por exemplo, já que ela tá com saudade, que ela identifique alimentos próximos, né? Então, Sim. a gente tem a batata varoa, a batata iacon, que aqui, inclusive, é bem caro.
Então é interessante que ela possa buscar outros tipos de alimentos. Lógico que não vai ser talvez aquele prazer de estar aqui e consumir esse tipo de refeição, né? Eu dou uma sugestão a ela faça, coloque uma toalha de chita bem bonita. Faça, cozinha a macaxeira, coloque Luiz Gonzaga ao sol, que ela vai se sentir aqui na terra. E marque o Oximulé. Exatamente, marque o Oximulé. A gente tá com o convite na linha, meninas. Quem tá com a gente? Peraí. Alô, bom dia. Bom dia, Solange. Oi, Silene Medina do Bela Vista. Bom dia, querida. Bom dia. Eu quero mandar um abraço para todas vocês aí. Muito E obrigada. dizer que a farinha com o feijão e a charque é indispensável. Que delícia, obrigada. Meu filho, minha filha, é 4 quilos por mês. Viu? É mesmo? Tem feijão hoje aí? Tem, minha linda? Tem feijão, foi cozinhado ontem, mas... Oxe, daqui a pouco eu tô aí. E Simone, não tem problema de Oi, consumir. amor. Simone, É Silene. Ou Silene. Oi. Silene, não tem problema consumir, porque isso daí lhe dá muito prazer. Sim, É interessante tá só você identificar as questões, as proporções, né? Será que todos os dias está se utilizando mais de farinha do que de feijão e de arroz? Isso mesmo. É? E o cuidado com a charque também, né? Desfogar direitinho, porque aí o nível de saldo, de sódio. Tem que falar na Isso. bolacha Diminui. creme né? Que Isso. todo mundo antigamente era louco, né? Isso. Essa bolacha. Era coisa de luxo, bolacha creme Não, cracker. Hoje em dia ela não tá muito legal, não. Viu? não tá boa como antes, não. É assim mesmo, né? Obrigada. Mas come ainda. Valeu. Oxe, mulher, obrigada pela tua Esse daqui é a participação. dia, Silene. Tchau. Vamos Deixa eu agora correr aqui para para o momento blá blá blá. Cláudia tem vários comentários aí. Ela tá dizendo que ele engordou para dedão na pandemia. Manina Guiar tá dizendo que Anatólio Julião, mandando um abraço carinhoso para ele. E para a mãe dele, Alexina Crespo. Deixa eu ver quem mais. Tem um monte de comentário da Cátia. Ai, Depois que a gente ótimo. responde Cátia online. Zuleide Batista, fazer alimentação inteligente é sempre melhor, né? Ler os rótulos é muito importante. Isso. Antônio Julião diz dá um oi aí pra Manina. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem um bate-papo aí de Manina, Julião e Zuleide. Tá bem bacana participando aí da live. Que A gente ótimo. responde todo mundo depois aí online, tá, gente? Bom, no momento blá blá blá, né? O que é que temos hoje? Falar, aproveitando o ensejo da sua participação, a gente escolheu a feijoada para fazer parte, porque a gente, nossa programação sempre temos um momento blá blá blá, 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 resgatando aí questões históricas, hábitos, questões culturais, né? Do nosso Nordeste, principalmente. E por que não falar da tão famosa feijoada? Quem conhece a feijoada, né? Então acho que só o nordestino. Só o nordestino. Feijoada é um prato nacional, mas eu acho que Isso. aqui no Nordeste o negócio é mais pesado. A nossa é mais pesada, era isso que eu ia dizer. Por isso que essa carga, se não, é melhor trazer esse prato, né, tão específico para Uma dizer. feijoada nordestina é diferente da Pois feijoada do é, sul. pois é. Exato, daqui é peso pesado. Opa, E essa amanhã não é todo é mundo dia que dos aguenta, não. pais. Exatamente, dia dos pais certamente tem muita gente fazendo feijoada amanhã, né? É, Isso, com Apesar de certeza. que continua a orientação aí de não aglomerar, quem tem pai aí mais idoso, indica-se inclusive que não vá ainda visitar esse idoso, né? Então, mas a feijoada com certeza é um prato forte pro... E pra nós, né? Eu e domingo. Paulinha com a pimenta, né, Paulinha? Eita, aquela pimenta boa. Eita, aí por falar Ah, e abacaxi como digestivo, né? isso, o eu acrescento repolhozinho uma refogado. canela, né? Uma canela, não sei se Isso. ajuda, mas Ajuda. Inclusive acelera o metabolismo. Ah, então tá, Tá bem. vendo aí? Acho que é por isso que dá vontade de comer mais. Eu vou repetir mais vezes. Doutora, a gente, na verdade, a gente falando de feijoada, é bem cultural da gente, mas a gente tem que ter a preocupação quantas vezes a gente come essa feijoada, né? Isso, datas especiais sim, amanhã Dia dos Pais, cabe uma feijoadinha, mas essa feijoada todo dia com aquele monte de coisa que a gente come aqui no Nordeste. E aí vem gordura, vem sódio, né? Olha, porque a gente coloca. Me ajuda aí, Solange, Na por verdade, favor. o feijão que a gente faz sem ser feijoada e termina sendo uma feijoada, é o feijão adubado, né? Charque, né? Ou Com mulatinho. calabresa, Ou com mulatinho. Ou mulatinho com Isso. calabresa, com charque, aquela Uma bigordinha. linguicinha, aquela biguinha. Com girimum, machixe, quiabo, com tudo dentro, minha gente. É bem adubado mesmo. E nossa feijoada, né, normalmente tem o quê? Se utiliza, né, nas porções calabresa, paio, charque, Tocinho. orelha. Você tá muito americana, não é bacon. Não. É tocinho. Não, mas eu pensei que na verdade era coisa diferente.
diferente tocinho e bacon. Não, é a mesma coisa. É a pança do porco, enfim. É porque, assim, um toicinho feito em casa, ou a gente comprado no mercado, você vai salgar, você vai deixar ele apurar, pra depois colocar no feijão. Ai, que delícia. E o bacon já vem defumado, que né, aquele bacon defumado e tal. Eu acredito que seja assim, Com aquela porque minha camada mãe... de gordura dessa largura, assim. Isso, minha mãe fazia isso, ela dava aqueles cortes, né, colocava o sal, as tripas, que ela também fazia... Ai, Tripa assada. Então, tripa assada. Torresmo, né? Com Tem cuscuz, Pronto, faz ainda bem com a feijoada. Agora, exatamente. Lá em casa agora a gente faz o quê? A gente compra o toicinho, salga ele, corta e faz na high fly. Aí na maior, né? Menos, muita gordura, viu, gente? Aí fica aquele mais sequinho, né? Que chega e faz crack, crack. Eu acho que fica menos gorduroso. Oi? Tem gente que faz a pança também do porco na brasa. Ai, que delícia. Isso, a banha do porco. A banha né? do porco. Bota ela lá na brasa, ela escorre aquela gordura de excesso e depois fica aquela coisa crocante ali pra você mais... Ai, meu Deus. Meu Deus. Que pecado. A gente vem falar de alimentação saudável, termina aí, ó, numa senhora Engordando todo gordura. Eu tô vendo o olhar dela. Passando a gente aqui. Mas na verdade é importante a gente estar falando disso como tema cultural, como tema de cuidado, né? Pra gente trazer a importância aí de doutora Laura estar falando com a gente, da gente ponderar sempre esse excesso. Né? Não pode. Se lhe traz prazer, pode. O que não pode é sempre em grandes quantidades, não é isso, doutora? Isso mesmo. Inclusive, gente, eu acho que é muito interessante a gente identificar quais são as nossas preparações, os nossos alimentos preferidos, para que a gente não torne essa alimentação monótona e muitas vezes desprazerosa. A tal da dieta é chata, né? A tal da dieta, ela restringe muito você. Inclusive, gente, a depender dessa restrição, a gente pode gerar uma compulsão alimentar. Ou seja, uma vontade de comer mais exagerada no curto período de tempo. É verdade. Então, é extremamente importante a gente resgatar esses hábitos, né, da nossa cultura, onde é importante a gente destacar, poxa, vai ser um dia de uma feijoada, onde eu vou estar com minha família, eu vou comer em companhia. Eu posso, inclusive, por exemplo, pedir para alguém fazer o meu prato, né, para que eu não veja aquela panela e tenha uma tendência de colocar mais, né? Porque muitas vezes a feijoada tem várias porções na mesa. Aí você quer um pouquinho Temos de um cada. ouvinte na linha. O último ouvinte na linha. Eita, vamos Alô, lá. bom dia. Bom dia, oxe, moleque. Oxe, ué. Bom dia! Bom dia, Bia. Tudo bem com você? Pelo programa hoje, viu? Tá muito gostoso o programa. Oh. É só de Já tomou café hoje, minha linda? Já tomei uma vitamina de banana agora, minha. Eita, que delícia. Já foi à feira, Guiar? Ah, eu não vou feira, não. Vai não, né? Vou não. Prefere nas quitandas ou no É supermercado? aqui perto de casa, tem aqui tanto. Ótimo. Muito bem. E agora mesmo eu não posso estar saindo, né? Isso, muito E é bem. importante porque esse pequenininho que é aí na sua rua precisa que as pessoas consumam nele também, né? Exatamente. Tá certo, minha linda. Um cheiro bem gostoso pra tu, viu, mulher? Outro pra vocês aí. Valeu. Bom dia. A Guia, só comentando que a vitamina de banana é uma ótima opção, principalmente Sim. porque a banana é rica em triptofano, que é um aminoácido que vai nos ajudar a formar hormônios, como por exemplo a serotonina, aquele hormônio do bem-estar. Então, para você que está se sentindo ansioso, está se sentindo triste, a banana, além de dar energia, ser uma fonte de açúcar, de carboidrato, ela ainda nos ajuda a melhorar o nosso humor. Doutora, fala em banana, assim. Tem uma história de uma moça, mas eu vou falar da minha, viu? A minha salada normalmente tem 12 frutas, certo? 10 bananas e 2 laranjas. Porque eu adoro banana. Então, assim, o pessoal diz: nada, trouxesse alguma coisa hoje pra comer. Olha, a minha salada tem 12 frutas. O pessoal, uau! Quantidade. Eu disse: pois é, 10 bananas e 2 laranjas. Por isso que o humor dela sempre é alto. Sim, Tá sim, sempre sim, tá sim. sorridente. E Mas como realmente- muito abacate, né? Na salada. Eu corto uns abacatezinhos e não largo a mão de banana. De banana. Perfeito. Ai, Inclusive, banana essa é- associação. No almoço, no lanche, e combina com tudo, né? Combina com tudo. Inclusive em preparações, né? Você pode fazer aquele velho bolinho de banana que é super fácil de fazer. E de forma mais natural, você pode acrescentar uma aveia.
né? Passas ou ameixa para dar aquele docinho. Então, Sim, sim. a gente utiliza a banana em várias preparações culinárias, principalmente para quem é amante do doce, né? Então, é importante utilizar a banana e é importante a gente associar outros alimentos, como você destacou, o abacate, que tem gorduras boas e também auxilia, por exemplo, a melhora do sono. Só para Você encerrar a sabe disso? história da banana, meu filho foi criado com banana. Na minha casa tinha um quintal muito bom, né? A gente plantou a banana para covan. E a comida dele pela manhã, que ele não tomava leite, porque ele mamava e ele não queria leite de jeito nenhum. Aí lá na fruteira tava aquele bananão, né? Ele acordava cedinho com 1 ano e meio por aí, tirava a banana e era a alimentação que dele. delícia. Olha, eu ainda é banana com farinha, viu, gente? Já viu? Olha Isso aí, delícia. Eu Isso eu gosto de aprendi banana com a minha leite avó. mesmo, É bom. passadinha. Como você falou de resgate, de resgate cultural, né? De você Sim. é o que é os traços da sua família. No meu caso, eu trouxe isso aí da minha avó, porque ela comia com farinha. Eita, isso é bom demais, viu? Até para desengasgar da espinha, né? Com banana, com farinha. Quando dá entra de espinha de peixe no lugar Isso, errado. exatamente. Meninas, a gente tá se aproximando do final. Gostosinho. Doutora, então aproveita o enseja em nome do Oxe Mulher aqui junto com esse trio maravilhoso aqui, olha. Agradecer sua participação e que esteja aí mais um convite aí que a gente fez ao vivo, né? Pra senhora não correr. Exatamente. Tem um assento garantido aqui na nossa bancada, porque trazendo temas de grande relevância, né? Porque falar de alimentos e saudável, isso aqui, como já viu, a hora passa e a gente continua aqui falando, né? É muito bom. A senhora poderia dizer aí, né? Porque a senhora é especialista aí, porque a senhora tem um currículo vasto aí, muito bom. Então, por favor, se apresente, deixe aí seu canal de localização, quem puder lhe localizar, porque pelo que eu sei, você é mestre Em educação física Educação Física, doutora em e nutrição. Nutrição, olha aí. Brinca, é a fraca. Inclusive, tem gente na live perguntando onde é que ela atende. Olha A aí, gente tá pede que vendo? ela deixe contato de Pronto, zap, contato de exatamente. Instagram, onde é o consultório, se atende no cabo, tem um monte de perguntas. E no próximo convite, traga essa maquininha aí, viu? Não, traga não. Mas eu acho que vai ser bom porque as pessoas vão matar a curiosidade de ver. De Ah, sim, porque as minhas maquininha. Não, a gente não. não média da gente não, a gente esconde. Deixa eu lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Paula, a Nádia, a Solange pelo convite, inclusive a Valdemar, né, que me trouxe até aqui, essa oportunidade de conhecer esse programa Oxe Mulher, que vocês fazem assim com muito brilhantismo, né? Eu acho que hoje é muito importante a gente conseguir levar a informação de forma mais leve, né, para a população, principalmente para aqueles que muitas vezes não têm um acesso seja à de plano de informação. saúde ou a tá com a tecnologia cada vez mais avançada, né? Principalmente que hoje a gente está nesse meio do home office, mas a gente vê que a internet acaba caindo, eu nunca vi, né? Sim. Então, assim, gente, para quem quiser me conhecer, né, vocês podem acessar o Instagram ou então o Facebook, que é o @NutriLauraSiqueira. E aí a gente pode, inclusive, vocês podem mandar perguntas, etc. Caso não tenham sido selecionados aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder. Além disso, o meu telefone para contato é o 997-945882, que é nesse número que vocês podem marcar a consulta. Eu atendo em Recife, tá? Ainda não montei um consultório aqui no Cal, mas quem sabe fica ali no bairro das Graças. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, da Madalena. Isso, pertinho da Madalena. Inclusive, próximo a alguns restaurantes, né, conhecido como a Pizzaria Atlântico. Não sei se vocês já ouviram Conhece, falar. Então, assim, se É uma vocês forem... tentação, né, doutora? Sai do consultório. Então, assim, qualquer coisa você já tem como, pelo menos, se localizarem. E é com muito prazer que eu recebo vocês lá, seja para trocar uma dúvida, seja para ter uma dica, tá certo? Eu Pronto, pode agradeço repetir muito. o telefone para É quem o está nove- nos ouvindo. É o 997945882. Certo. Além disso, você trabalha com nutrição esportiva, é isso? Isso. Então, a minha área principal é a nutrição para aqueles praticantes de atividade física, que se chama nutrição esportiva, só que com diferencial. A gente tem a nutrição esportiva funcional, onde a gente vai identificar no indivíduo possíveis sinais e sintomas e tentar resolver através do alimento. E aí, consequentemente, a gente vai contemplar todos os outros fatores que interferem, principalmente no desempenho do exercício. Ai, que Perfeito. maravilha, O alimento é perfeito. vida, né? Alimento é vida e alimentar-se bem, melhor ainda. Aproveitando isso, Importantíssimo. eu tenho uma frase que eu trouxe Sim. para hoje. Coma feijão. E... com banana. Tem banana. E lembrando que tem
tem que lavar as bananas, viu? Isso. Porque essa moça tem uma história com banana, viu? Eita, fala aí. É uma história de amor. Essa história de pandemia aí que a gente tá... História de amor e ódio, história né, de Paula? amor e ódio. Com essa pandemia, a gente teve que lavar a palma da banana agora. Então, realmente, quando eu chegava com a palma da banana, eu botava debaixo da torneira, enchia de sabão, deixava lá um tempo, depois enxagava, botava na água sanitária. A gente ficou meio neurótico com essa pandemia. Eu acho que até a banana ficou amarela. Mas deve ser mais rápido. é importante lembrar que ela fica lá na feira exposta, assim, todo mundo passa junto dela, ela é Dá uma catucada, uma né? catucada, Aperta. tira uma palma, pega na outra, É. e aí esse contato é realmente muito perigoso na questão do coronavírus. Então Sim. continuem lavando suas palmas. Pois é, cuidado sempre, né? Isso. A E a frase frase? de hoje é: a verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. E a verdadeira saúde é impossível sem um rigoroso controle da gula, segundo Mahatma Gandhi. É grande, né? Grande só. Porque o que a gente vê falando, eu trouxe essa frase porque a gente fala muito entre felicidade, associando aos grandes filósofos, a felicidade está sempre associada à saúde. Tanto que no cumprimento a gente diz saúde e paz. Nos aniversários, né? Sim. Sempre desejamos saúde, porque não existe a felicidade sem saúde. Para que a gente tenha aí uma saúde, né? É necessário aí hábitos saudáveis, uma boa alimentação, dentro do que é possível, né? Porque a gente também vive uma realidade muito diferente, economicamente falando, né? Então a gente tem que ter esse E cuidado. Solange expulsando a gente Foi. ali com nossa trilha. Gente, até amanhã. Até o próximo Até o próximo encontro, sábado. sábado. Não, lembrando só, Nádia, de agradecer aos nossos ouvintes, né, que participaram, obrigada a todos, aos internautas que acompanharam a gente também nesse dia, a doutora Laura, que gentilmente viu aqui, nos atender e ouvir as nossas dúvidas, tirar nossas dúvidas, né? E será que Gandhi fosse nordestino, ele ia dizer isso? Ai, eu acho que Rapaz. mais ou menos, não sei não. E desejar a todos aí, ouvintes, um feliz Dia dos Pais amanhã, porque eu falei amanhã, mas é porque desejar a todos feliz Dia dos Pais, que a gente tinha uma história aqui pra contar, mas o papo tava tão bom. Corremos com o tempo. Corremos quando nem fomos expulsas, né? Vamos embora! Até a próxima vez!